E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Vocês sabem que eu sou, espero que sim, pelo menos. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui. Eu tô meio amarelado no vídeo, meio estourado, né? Tá estranho isso. Eu sou o professor aqui do Parabólica e hoje é mais uma aula de filosofia daquela ideia, daquela sequência de trabalhos que a gente vem fazendo sobre Kant, mais precisamente sobre a sua obra a Crítica da Razão Pura. Então a gente já teve aqui dois vídeos, um falando sobre a teoria dos juízos e o segundo vídeo foi sobre a estética transcendental. Hoje nós falaremos sobre um outro conceito de Kant, que é a lógica transcendental. Vamos diferenciar da estética, vai ser muito bacana. Lá na frente a gente vai fazer bastante exercício de Kant, dos exercícios mais difíceis, para ninguém mais sofrer com Kant em vestibulares. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, visto que eu estou aqui fazendo uma propaganda, essa promoção aqui. E também curte, tá? Porque isso ajuda o canal a crescer. E eu quero dar um último recado aqui, que no meu Instagram, agora eu comecei a fazer um negócio que é muito interessante, que eu pensei, poxa, eu vou fazer um negócio a mais aqui pro canal. Eu estou publicando mapas mentais de acordo com as aulas que a gente vem fazendo aqui. E outras que já passaram eu ainda vou colocar lá. Mapas mentais, eu vou encaixando lá sempre esses mapas mentais que vão ajudar vocês a estudarem. O link do Instagram é o Pedro Renó, né? O meu Instagram, ele está aqui embaixo, certo? Vamos lá então aprofundar mais aí na crítica da razão pura de Kant, de Immanuel Kant. Tem um negócio ali, uma pluma ali, um pingente ali. Gente, olha só, a gente falou na semana passada da estética transcendental, que em linhas gerais, resumindo, mas eu deixo o link aqui no card para vocês, a estética transcendental é a capacidade que nós, seres humanos, temos de adquirir conhecimento. Vocês lembram disso? Através aí de duas etapas. A primeira seria uma etapa da sensibilidade, tocar nas coisas, como eu falei para vocês, que você toca, né? Aqui é sempre minha canequinha. E aí, a partir disso, nós temos uma intuição, que é o que a gente conseguiu adquirir dessa primeira sensibilidade. Então, é a capacidade nossa de adquirir conhecimento. A lógica, ela está mais aqui na razão. A lógica transcendental é a forma como nós organizamos o nosso pensamento, para poder, inclusive, gerar conceitos, certo? Então, é como que a gente organiza a nossa cabeça, como que a gente organiza os nossos pensamentos, como que a gente adquire um entendimento sobre as coisas, sobre os objetos, como que as coisas funcionam aqui dentro para a gente poder gerar conceitos no mundo afora. E a gente já vai começar, logicamente, com uma primeira citação que eu sempre gosto de trazer as citações, falando dessas citações e também trazer exemplos, se possíveis, para a gente poder discutir isso, né? Vamos lá então. Então, a primeira citação aqui da Crítica da Razão Pura de Kant é uma citação que explica esse conceito que eu falei para vocês. A lógica, por sua vez, pode ser considerada sob dois pontos de vista, conforme se examinem as operações gerais ou as operações particulares do entendimento. A primeira compreende as regras absolutamente necessárias do pensar, sem as quais não podem ter lugar as operações intelectuais, e, por conseguinte, ela encara esta faculdade independente da diversidade dos objetos aos quais pode aplicar-se. A lógica das operações particulares contém as regras para pensar retamente sobre certos objetivos determinados. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está falando então para a gente que é isso, que a lógica transcendental, ela é a capacidade que a gente tem de organizar os pensamentos, quer ver? Eu vou até dar uma olhada aqui novamente, ó, que compreende as regras absolutamente necessárias do pensar. É isso que ele está falando aqui para a gente. E aí, eu gosto de pensar assim, eu gosto de imaginar em exemplos como se o Kant estivesse falando dessa lógica, imaginar que a nossa razão, toda a estrutura é uma grande máquina, que tem seus mecanismos próprios, que funciona
de acordo com suas regras próprias. E é isso que ele está querendo dizer para a gente, que a lógica transcendental ela gera a sua própria ciência, as suas próprias regras, as suas próprias formas para poder entender o mundo, para poder pensar, para poder raciocinar. Então, basicamente é isso. E através desse processo, através dessas regras, dessas formas, a gente passa de uma lógica que ele vai chamar de lógica geral para uma lógica transcendental muito mais organizada. Mas espera aí que você deve ter ficado confuso. Falei, mas por que lógica geral ou lógica transcendental? Eu vou explicar o que é a lógica geral primeiro. Lógica geral seria como se fosse basicamente um senso comum da lógica da nossa organização do pensamento. A lógica geral é independente da intuição. Você não precisa daquele processo da estética transcendental que a gente falou, sabe, de adquirir, né, através primeiro da sensação, depois da intuição, para poder organizar seus pensamentos. Ela independe. Por isso mesmo, ela é um conceito a priori, logicamente, e ela é chamada também de lógica pura, porque ela é pura. Você não passou por um processo de intuição. Tem um bicho voando aqui, um mosquitinho de luz aqui, né? Você não passou por um processo, né, pela estética transcendental, através da intuição. Ela é algo puro, algo a priori que está e faz o seu pensamento se organiza, até mesmo de uma maneira mais simples. E por conta disso, a lógica geral não trabalha com a discussão sobre a origem dos objetos. Quando a gente fala em objetos, isso é importante falar, porque eu falei isso na aula sobre estética transcendental. A gente não está falando só em simples objetos como celular, controle remoto, não está falando só disso. A gente está falando das coisas que tem no mundo, inclusive o espaço e o tempo, né? O espaço principalmente. E a lógica geral, ela não trabalha com isso. Você não trabalha com uma discussão sobre a origem das coisas, a origem dos objetos. É como se o seu pensamento ele fosse organizado só de uma maneira, daquele tipo, de uma maneira mais simples, que fica mais ou menos naquele parâmetro mesmo. Você não vai buscar, através da intuição, chegar a um conhecimento um pouco mais específico. E aí a gente vai de citação do Kant, que explica pra gente essa lógica geral. Vamos lá. Ele estava enumerando, né, na obra dele, a parte que eu anotei. Como lógica geral, abstrai a matéria do conhecimento intelectual e toda a diversidade de seus objetos e só se ocupa da forma do pensamento. A lógica geral só se ocupa do pensamento, você só está preocupado em você pensar, mas ela não está preocupada em aprofundar um conhecimento, só apenas um pensamento, tá vendo? Ela se abstrai da matéria do conhecimento, ela quer só pensar. Como lógica pura, como lógica pura, não tem nenhum princípio empírico e, por conseguinte, não empresta nada, como frequentemente se persuade, da psicologia, que não exerce influência alguma sobre o cânon do entendimento. É uma doutrina demonstrada e tudo deve ser nela amplamente a priori. Então a lógica geral é a parte que você pensa, sabe? É a organização do seu pensamento. Mas ela não está preocupada em conhecer. É isso que ele está falando pra gente. E aí vocês entendendo como que é a lógica geral, o Kant fala que a gente deve passar para a lógica transcendental. Opa, saí de foco aqui. Que eu virei, né? Deu uma saída de foco. A lógica transcendental, aí a gente já está ligado à intuição. A gente já está buscando a origem do objeto, dos objetos. A gente está buscando um conhecimento sobre o mundo, buscando um conhecimento sobre os objetos. Então, é a forma que está aqui na nossa razão. Eu aponto aqui, mas entendam quanto razão. O Kant muitas vezes vai falar um conceito de espírito, tá? Que vai falar para a gente que, através da intuição, há uma carga já, uma busca por um conhecimento maior, que vai organizar tudo que há no nosso pensamento para a gente chegar a um conhecimento e depois elaborar conceitos. Mas aí entra uma questão que é muito importante, e eu vi que teve gente que teve dúvida na última aula sobre estética transcendental.
principalmente quando se fala de espaço e tempo. A lógica transcendental, gente, ela não necessita, não é que não necessita, ela independe, tá, do empirismo para poder existir. Aí você fala assim, pô, mas então como é que você adquire conhecimento? Ela, em vários casos, não precisa depender do empirismo, tá, da indução de uma experimentação. Para você chegar a esse conhecimento, você precisa da intuição. Intuição de que sentido? Você não precisa induzir algum experimento. Por quê? Porque o espaço e o tempo já te dão um conhecimento. Lembra que a gente falou que o espaço e o tempo permanecem? A gente falou na última aula que se tirarem todas as coisas do lugar, o espaço continua. Então é isso. Esse espaço e o tempo já são necessários para te dar uma intuição para você elaborar no seu pensamento, sair de uma lógica geral, partir para o conhecimento e do conhecimento gerar conceitos, tá? Então, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos aqui para vocês. Então, suponha que você não vai induzir a nenhuma experiência. Você está vivendo, você está aqui, de repente tem uma árvore e uma folha cai da árvore. Você não induziu essa experiência. A folha caiu da árvore, você observou, você teve uma intuição a partir daquele processo. E dali passa a se gerar, buscar um conhecimento da origem de tudo que aconteceu, certo? Tudo no seu pensamento para gerar um conhecimento e a partir daí você passa a gerar conceitos, entenderam? Vamos para a citação agora sobre essa parte que eu acho bem interessante. Vamos lá. Na lógica transcendental, nós isolamos o entendimento. A gente vai pegar e vai focar no entendimento sobre as coisas, tá? A gente vai focar... O que na lógica geral, a lógica só foca no pensamento. Aí ele abre um parênteses. Como na estética transcendental, isolamos a sensibilidade, que o conhecimento vem através de uma sensibilidade, né? Inicialmente aí. E só tomamos do nosso conhecimento a parte do pensamento que só tem uma origem no entendimento. Mas há antes, no uso deste conhecimento puro, uma condição que se supõe a saber que os objetos a que possa aplicar-se nos tenham sido dados da intuição. A intuição é muito importante. Porque sem intuições, carece de objetos, todo o nosso conhecimento está inteiramente vazio. Lembrando, o que gera a intuição? O que dá a intuição? Qual que é o conceito que o Kant está falando da intuição? Ele está falando da estética transcendental, lembra? Então significa que lógica transcendental e estética transcendental, de certa forma, se comunicam. É isso que ele está querendo dizer. Lembrando, a estética é como adquirimos esse conhecimento, como que esse conhecimento pode ser através primeiro do empirismo ou da intuição, né? Ou da intuição. E a lógica é como a gente organiza, de maneira, a lógica geral é uma lógica simples, que a gente não só pensa, é só a capacidade nossa de pensar, e a lógica transcendental é a partir da nossa capacidade de pensar, como que a gente organiza esses pensamentos, busca conhecimento sobre os objetos e gera conceitos. Entenderam como é que funciona? Então tá aí. Kant, a primeira instância, como eu falei para vocês, pode parecer muito complicado, e de fato mas o que, já falei para vocês também, o que prejudica, tem um pelo da Nina no meu nariz, o que atrapalha muitas vezes a gente entender Kant é a linguagem que não é tão acessível. Então por isso a gente tem que estudar bastante, tem que olhar, procurar fontes, inclusive, alternativas que tentem dialogar com os textos, com a leitura de Kant. E é uma forma que eu estou fazendo aqui, é de tentar trazer de maneira um pouco mais didática. Bom, eu espero ter correspondido às expectativas aí, de certa forma, sobre o tema. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos de lógica, principalmente para diferenciar de estética transcendental. Lembrando que lógica é o pensamento, o conhecimento, o conceito, né? A estética é como adquirir, né? Através do primeiro passo aí. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço para que vocês curtam, porque inclusive dá um trabalho danado fazer,
porque não é só por conta da leitura, é como que eu vou traduzir Kant para uma linguagem mais didática para passar para vocês. E não deixem também de me procurar lá no Instagram também, que o link está aqui, o Pedro Renault, né? E porque lá eu estou fazendo os mapas mentais. De repente eu faço um mapa, eu já fiz um mapa mental, inclusive, da teoria dos juízos de Kant. Eu vou ficando por aqui. Agora sim, eu amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!